Bom, vamos começar, já está um número bastante razoável, estão muitos mais inscritos e onde certamente ir entrando. Quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos os camaradas presentes, em nome, naturalmente, do Conselho Nacional, em meu nome próprio e em nome do Conselho Nacional, agradecer-vos a vossa presença e salientar já de início que é com muito gosto que temos cerca de 25% dos inscritos, e alguns já estão aqui presentes, que não são sócios da associação. O que para nós, e creio que para quem não é sócio da associação, já se habituou, e quem não se habituou pode habituar-se, que nós trabalhamos para todos e com todos. Gostaríamos que todos fossem sócios da associação, mas, naturalmente, são opções que os camaradas vão tendo, mas não é por isso que ficam de fora, quer destas reuniões, quer do plano de formação que vamos já iniciar em setembro, e onde serão também, naturalmente, sempre convidados a estar presentes e a participar de igual forma como os nossos associados. Algumas notas iniciais sobre este novo projeto, e dado que é a primeira sessão, o projeto tem a designação de reuniões temáticas, é um projeto que foi decidido pelo Conselho Nacional no último mês, portanto, agora já em junho, aliás, no último mês, e que tem um conjunto de objetivos que eu passo basicamente a enumerar. Em primeiro lugar, insere-se na proximidade, na nossa estratégia que sempre vimos seguindo, de proximidade com os oficiais. Portanto, é mais uma forma de nós estarmos próximos de todos os camaradas, do ativo, da reserva, da reforma, estejam em Portugal, estejam no estrangeiro, estejam onde estiverem, nas regiões autónomas, no continente, nas regiões autónomas, no estrangeiro, e é mais uma forma de proximidade, e isto para nós é absolutamente vital. Nós funcionamos com base na proximidade com os oficiais. Um segundo objetivo tem a ver, naturalmente, com a discussão dos principais temas. Hoje vamos iniciar pelas pensões de reforma, mas teremos dezenas de temas já alinhados e razoavelmente já bem preparados para podermos fazer reuniões destas respeitantes a 2 ou 3 dúzias de temas que já temos preparados nesta altura e outros que iremos preparar. Pretendemos, naturalmente, dar-vos o ponto de situação no dia sobre cada um dos temas que tivermos a tratar, apresentar-vos a visão da direção da associação, quais são as nossas preocupações sobre esse tema em concreto e as nossas soluções, porque nós não apresentamos só os problemas, como sabem, temos sempre o cuidado, aliás, só assim é que faz sentido, de apresentarmos também soluções. Um terceiro objetivo, muito relacionado com o anterior, que é o de dar voz efetiva aos oficiais, todos, porque nós temos naturalmente um Conselho Nacional com 32 elementos, 28 estão no ativo, 2 na reforma e 2 na reserva, mas, e portanto estamos bem por dentro dos temas, a maior parte dos nossos dirigentes é já bastante experiente, mas estamos sempre a aprender e é nas unidades e é nestas reuniões que nós pretendemos obter mais informação para sabermos basicamente se estamos alinhados, estamos a pensar bem na forma como estamos a defender os interesses, portanto os direitos, os interesses, as expectativas dos oficiais, se estamos a pensar bem na forma como estamos a atuar e naquilo que estamos, digamos, a reivindicar. É um tema que eu gosto particularmente e que se aplica aos militares, sem dúvida alguma. Porque é nestas reuniões, tal como nas reuniões nas unidades, que nós temos vindo a perceber-nos daquilo que é o pulsar
dos oficiais das Forças Armadas, e daí que estas reuniões sejam até exclusivas a oficiais das Forças Armadas. Podiam ter outro tipo também de assistentes e de participantes, sargentos, praças, com quem nos damos institucionalmente muito bem, mas não, mas estas reuniões são reuniões internas da AOFA, extensíveis aos camaradas que ainda não são sócios, e que pretendemos ouvir todos sobre as matérias e no final tirar conclusões, saber se estamos alinhados e se estamos a proceder bem ou se podemos ainda melhorar, ser mais efetivos. Estas reuniões terão à partida uma periodicidade mensal, portanto, pelo menos nesta primeira fase. Depois, não ser mensal, será quinzenal, portanto a ideia não é alargar no tempo, mas reduzir o tempo. Queremos tratar todas as matérias o mais atempadamente possível com todos os oficiais e para já serão com periodicidade mensal, sendo que provavelmente em agosto, por razões mais ou menos óbvias, que é um mês em que muita gente está de férias, não faremos. Podíamos ter começado em setembro, resolvemos começar já em julho e, portanto, a próxima será algures em setembro e depois a partir daí com regime mensal. Boa noite, Rui Carvalho. Tudo bem? O facto das reuniões serem em videoconferência. Bom, a pandemia não trouxe só coisas, digamos, más. Nós, ao longo deste ano e meio, temos tido muita atividade. Aliás, os camaradas seguem a nossa atividade, eu diria, diariamente, por várias formas. E uma das coisas que fomos obrigados, literalmente, a saber fazer é dominar estas ferramentas de videoconferência, porque inclusivamente as reuniões do Conselho Nacional, que são semanais, mas também as do Conselho Deontológico, as do Conselho Fiscal, elas sempre se realizaram, nós nunca tivemos qualquer tipo de interrupção da atividade, só que tivemos naturalmente que as fazer através deste regime, e agora potenciamos aquilo que potenciamos ao serviço dos oficiais, esta nossa nova capacidade, e que tem a vantagem de podermos, como referi há pouco, chegar a todos os camaradas, estejam até no estrangeiro ou nas regiões autónomas, portanto é muito mais, não substitui o presencial, de forma alguma, mas tem vantagens e desvantagens, mas uma das claras vantagens é podermos estar aqui todos tranquilamente, cada um em sua casa ou no seu local de trabalho, devidamente protegido nesta fase, mas rapidamente aqui todos presentes e a discutirmos os temas, que é aquilo que nos interessa. E finalmente dizer-vos que tem ainda mais um objetivo, que é o de complementar as nossas visitas e reuniões nas unidades militares. Como sabem, a AOFA, desde 2017, reúne regularmente nas unidades militares, unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército, da Marinha e da Força Aérea, com os oficiais. Foi um caminho longo que tivemos de percorrer até chegarmos aí, mas hoje realmente reunimos em qualquer unidade militar, sem qualquer tipo de restrição, o que implica naturalmente o acordo, ou implicou em 2017 o acordo tácito das chefias militares, portanto dos 3 chefes dos ramos e do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, já agora, e essas reuniões são fundamentais, têm as mesmas finalidades, são grupos grandes, normalmente de oficiais, mas muito localizados naquela unidade em concreto, e vamos continuar a fazê-las, naturalmente. Assim a situação o permita, estamos a prever voltar às unidades já em setembro, outubro, se a situação o permitir, como volto a dizer, e portanto estas reuniões não vão substituir essas, não vão. Até porque essas têm um outro tipo de figurino, digamos assim, como vamos à unidade discutir e conversar com os oficiais dessa unidade, nós levamos 6, 7, 8 temas e tratamos naquele dia, Aqui podemos reunir, às vezes que muito bem entendermos, com o número de oficiais que muito bem entenderem estar presentes nestas reuniões,
e podemos ir mais ao fundo de cada tema e, portanto, só trataremos um tema de cada vez. A ideia é essa. Mas, portanto, são absolutamente complementares, nada substitui. Estas não substituem as outras de forma alguma. Aliás, há aqui uma boa parte de camaradas do ativo, que estou aqui a ver, e que já reuniram connosco nas unidades onde estão colocados. Nós fizemos cerca de 70, para terminar só digo-vos isto, fizemos cerca de 70 reuniões já em unidades e reunimos com 2000 e pouco, 2020 oficiais do ativo. Bom, vamos ao tema que hoje aqui nos traz. A primeira coisa que eu vos quero pedir é que mantenham os micros desligados, como estão nesta altura, e que quando quiserem tomar a palavra, utilizem essa ferramenta que está aí em baixo, no final do vosso ecrã, isto para quem não sabe, eventualmente, perdoem-me os outros, mas se descerem com o rato aí para o final do ecrã, tem aí uma caixinha que diz bate-papo. O bate-papo, se clicarem, depois escrevem o que entenderem. E eu quero tomar a palavra, mas tem é que dizer quem é para eu depois identificar e passar a palavra ao camarada. Portanto, vamos utilizar o bate-papo para as inscrições, sempre que quiserem falar. Poderíamos também utilizar o braço no ar, mas são muitos, nós temos vários ecrãs com camaradas, eu só estou a ver aqui os primeiros 25, mas temos já, temos já mais uma quantidade do outro lado, e portanto eu não sou capaz de ver quem é que está a levantar a mão e posso não estar sequer atento, e ali no bate-papo fica escrito, pronto. Dizer-vos também que toda a documentação que hoje aqui vamos apresentar, eu vou trabalhar basicamente com 4 slides só, 4 slides, mas esses slides referem, a dada altura, um deles refere um conjunto de documentação, de suporte, documentação legal, que amanhã, hoje com certeza que não, mas amanhã eu faço questão de vos enviar para o mesmo mail com que se inscreveram. E, portanto, vou-vos enviar essa documentação e vou-vos enviar os slides, naturalmente, não temos aqui rigorosamente nada a esconder. Isto para vos dizer que não se preocupem em estar a tirar apontamentos, mais vale estar atento, eles são só 4 slides, mais vale estarem atentos, porque vão receber os slides amanhã e a documentação legal de suporte. O figurino desta reunião, portanto, aquilo que nós discutimos e que é capaz de ser preferível vamos ter uma primeira parte expositiva, portanto eu vou fazer a apresentação do tema e das nossas propostas e dos problemas que estão ali envolvidos, os principais, e depois, na segunda parte, portanto mal eu termino, vamos então entrar numa fase de debate e de colocação de questões e de sugestões, tudo aquilo que entenderem. Pronto, mas primeiro agradecia que vissem aquilo que a AOFA preparou, o Conselho Nacional preparou, para esta sessão. E vou, desde já, iniciá-la, portanto, ativando a pequena apresentação que temos preparada e sobre a qual eu então irei trabalhar convosco. Agora deixem-me ver aqui. Pronto. Digam-me só, por favor, alguém, se estão a ver corretamente o slide. Eu vou fazer aqui ainda mais uma coisa. Assim. Se por acaso tiverem dificuldade, e terão certamente, aí do lado direito vêm as imagens, basta clicarem com o rato em cima e conseguem deslocar a imagem para ver o que está por detrás em termos de escrita. Bom, o tema é então pensões de reforma. Sobre as pensões de reforma,
aquilo que importará basicamente dizer, em termos de enquadramento, é que, como sabem, os militares se constituem como uma categoria especial da administração pública, integram efetivamente a administração pública, mas não são funcionários públicos, daí serem uma categoria especial. E nós somos uma super categoria especial, porque categorias especiais existem várias, mas nós temos uma série de particularidades que, como bem sabem, mesmo algumas, ou a maior parte das outras categorias especiais não tem. Nós temos um regulamento disciplinar próprio, temos um estatuto próprio, um código de justiça próprio, temos um conjunto de deveres e constrangimentos de direitos, liberdades e garantias que são determinados pela própria Constituição da República, e é isso que faz de nós, efetivamente, uma categoria especial. Como nós gostamos de dizer na AOFA, nós não somos nem mais nem menos do que qualquer outro cidadão, atenção. Mas efetivamente somos diferentes e, portanto, em determinadas circunstâncias, teremos naturalmente de ser tratados de forma diferente e não como os restantes nossos concidadãos. Aquilo que se tem vindo a verificar ao longo dos anos, dos muitos anos, não tem a ver só com este governo atualmente, tem a ver com variadíssimos governos que o antecederam, é que há uma tendência, e este é um dos grandes problemas, há uma tendência inusitada de querer funcionalizar os militares, portanto aproximar os militares cada vez mais dos restantes funcionários públicos. E isso é de todo inadmissível logo como questão de princípio, como é bom de ver. Porque em termos de deveres, ninguém toca nos nossos deveres, nós temos os deveres que todos conhecemos, que são incomparavelmente superiores em termos do Estado e do nosso posicionamento no país, completamente diferentes, muito mais exigentes do que os restantes concidadãos, mas em termos dos direitos, aquilo que se tem vindo a verificar é uma aproximação e muito perigosa de desrespeito pela Lei de Bases Gerais, designadamente a Lei de Bases Gerais de Condição Militar, que identifica perfeitamente os nossos direitos e deveres, as tais compensações de que fala a Lei de Bases Gerais da Condição Militar, mas aquilo que se tem visto na prática realmente é uma funcionalização dos militares. Essa funcionalização, no caso das pensões de reforma, tem um dos maiores expoentes, e nós vamos ver que a funcionalização, portanto a aplicação exatamente das mesmas regras de cálculo de pensão de reforma para os militares, que é aplicável a todos os restantes concidadãos que descontam para a Segurança Social, ainda que alguns de nós descontem para a Caixa Geral de Aposentações, mas já à frente temos um slide muito explícito com tudo isso, leva a que, no momento atual, os camaradas a muito curto prazo, e estamos a falar mesmo a muito curto prazo, nos próximos 10 anos no máximo, os camaradas que se vão reformar tenham pensões de reforma que são menos de metade daquilo que oferem no ativo, menos de metade. Isto não se passa com mais ninguém no país, inclusivamente não se passa com as forças policiais, não se passa com os professores, não se passa com mais ninguém nas categorias especiais, juízes, muito menos, magistrados do Ministério Público, etc. Connosco passa-se. E, portanto, é uma matéria que nós temos vindo a trabalhar na Associação desde 2015, e que vos posso dizer que é do pleno conhecimento, e quando digo pleno, é pleno porque já foi objeto de informação e reuniões variadíssimas com os mesmos atores. É do pleno conhecimento, desde logo, das chefias militares, que são, neste caso, quem tem menos influência nesta matéria, poderiam ter provavelmente mais do que aquela que têm, não vamos entrar por aí, mas essencialmente quem tem o poder de decisão, portanto o poder político, os governos, os partidos na Assembleia da República, o Sr. Presidente da República também,
todos eles têm pleno conhecimento do que se passa. E mais, concordam que realmente a situação não se pode manter, de forma alguma. Agora, concordam, mas ainda não fizeram nada. E não fizeram nada desde 2015. E porquê também 2015? Porque 2015 como sabem, a data do último Estatuto dos Militares das Forças Armadas, e é desde essa altura que nós imediatamente detectámos, aliás até um bocadinho antes, mas que detectámos o que se estaria a prever e começámos a atuar de imediato. As regras de cálculo são literalmente decalcadas do funcionalismo público nesta altura. Vamos ver que há 4 fórmulas de cálculo, isto já no slide seguinte, mas aquilo que muito nos preocupa é a tal aproximação, aqui não é aproximação, é um decálculo literalmente, porque não é a aproximação dos militares aos restantes funcionários, é literalmente a aplicação das mesmas regras e nos mesmos moldes aos militares que é aplicada a todos os restantes funcionários públicos. A título de mero exemplo, como tem aí, os oficiais mais jovens, principalmente os que se inscreveram na Caixa Geral de Aposentações entre 1 de janeiro de 2002 e 31 de dezembro de 2005, já não são tão jovens assim, são jovens de idade. Mas reparem que um camarada que se inscreveu na Caixa Geral de Aposentações em janeiro de 2002, hoje, ou é capitão ou é major. E, portanto, em termos militares, já é um oficial com mais de metade da carreira feita. Esses militares vão ter uma pensão de reforma que vai ser bastante inferior a metade daquilo que hoje oferem no ativo. E já vamos ver com valores concretos. Tudo isto tem a ver com, e a fórmula, esta fórmula é simples, as outras não são, mas esta é simples. A fórmula de cálculo da pensão de reforma nesta altura é feita com base na média de toda a carreira contributiva. Ponto. Basta decorar isto. É a média de toda a carreira contributiva. Ora, naturalmente que numa carreira militar fortemente hierarquizada, no topo da nossa pirâmide, uns são generais, outros são coronéis, outros são mar e guerra, outros são fragata, outros são majores, na altura em que se reformam. Mas têm, desde o início da sua carreira, uma ascensão nos vários postos por aí fora. O que é certo é que no dia em que se reformam, têm o posto atual, o posto em questão. E quando se aplica, para se calcular a fórmula, portanto, para calcular o valor da pensão de reforma, se aplica a média de toda a carreira contributiva, vejam os camaradas da Academia ou da Escola Naval, que estão aqui presentes, e os outros podem ver da mesma forma, mas vejam que a vossa carreira começou como cadetes, a ganhar 100 euros. Depois 200 euros, 250 euros, depois foram guardas marinha, ou foram aspirantes, alferes, tenentes, capitães, majores, por aí fora. Quando eu vou calcular o valor médio de toda a carreira contributiva, ora, naturalmente que um coronel ou um mar e guerra, o valor médio que tem é de capitão. É lógico, toda a gente entende isto. Mas é esta a regra que está em vigor. É esta a regra que está em vigor. E já vamos ver então casos concretos a seguir. Eu vou avançar para este quadro. Este quadro aqui é que nos vamos deter algum tempo. É o quadro principal desta apresentação. E é um quadro que eu vou repetir-me aqui um bocadinho, mas vou-vos dizer o seguinte: este quadro, exatamente este quadro que está aqui, já foi discutido presencialmente com toda a gente, todos os partidos, ministro da Defesa, o chefe da Casa Militar,
o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, os chefes militares, os últimos 3 ou 4 chefes militares de cada ramo, e é o quadro que tem realmente um impacto brutal, porque os valores que aqui estão são absolutamente reais, Este quadro foi retirado de um estudo realizado por uma oficial da Força Aérea Portuguesa, no âmbito do curso de promoção oficial superior. É um trabalho do final de 2015. Todos os valores que estão aqui apresentados são valores brutos, e são reportados a 31 de dezembro de 2014. Poderão dizer, já têm 7 anos os valores que aqui estão, é verdade, mas eu pergunto se nos últimos 7 anos tiveram aumento de €1, ou seja, no vosso vencimento, não tiveram. E, portanto, os valores que estão aqui são valores corretos, são valores rigorosos à data de hoje. Como é que este quadro pode ser, ou deve ser, visualizado, analisado? Na primeira coluna temos 5 postos identificados: general, tenente-general, major-general, coronel e tenente-coronel. Nós também temos os cálculos para os postos mais abaixo, mas, até por uma questão estética, trazemos estes 5 aqui, e porque, felizmente, por enquanto, 90% a 95% dos oficiais, quando se reformam, têm um destes postos. Ou são tenentes-coronéis ou coronéis. Oficiais generais não serão já tantos assim, mas tenentes-coronéis e coronéis são a esmagadora maioria, para não dizer praticamente todos. Já agora, a chamada de atenção para os camaradas que não são da Força Aérea, e repito, este trabalho foi realizado por uma camarada da Força Aérea, está ali identificado no posto de general e tenente-general PILAV. PILAV é piloto aviador. Ela pôs ali aquela designação PILAV porque na Força Aérea, mas isto são outros 500, apenas os pilotos aviadores atingem o posto de general, em termos de chefe de Estado-Maior, naturalmente, e de tenente-general. Daí para baixo, sim, existem basicamente todas ou quase todas as especialidades. Daí essa nota, aliás está o asterisco cá na parte inferior, piloto aviador. A segunda coluna tem o valor da última remuneração no ativo, e que inclui, atenção, o suplemento da condição militar. Portanto, um general basicamente tem aquele valor que está ali, tenente-general aquele, major-general, coronel, tenente-coronel. Valor bruto, repito, isto são valores brutos e incluem o suplemento da condição militar. Passamos agora às 4 divisões. As 4 divisões representam desde logo que neste momento, à data de hoje que estamos aqui a conversar, existem 4 formas de calcular as pensões dos oficiais. Dos militares, neste caso, estamos a falar entre oficiais, dos oficiais. A primeira é aquele REA, que cá em baixo, se virem a legenda, e não é importante, é só uma referência, REA quer dizer Regime do Estatuto de Aposentação. Está regulamentado pelo Decreto-Lei 498 de 72, de 9 de dezembro, que eu vos irei enviar, aliás, toda esta documentação irá para a vossa caixa de mail. E o que é que diz o REA? Ou a quem é que se aplica o REA? Aplica-se, e olhem cá para baixo para a legenda, aplica-se a todos os militares que foram inscritos na Caixa Geral de Aposentações até 31 de agosto de 1993. E agora peço-vos que cada um de vós faça rapidamente uma introspeção e veja se foi inscrito na Caixa Geral de Aposentações até 31 de agosto de 1993. A inscrição na Caixa Geral de Aposentações é basicamente coincide com a entrada para as Forças Armadas. Como sabem, desde o primeiro dia, desde a recruta, que descontamos para... Negativo. Diz? Não, tens que inscrever. Ok, tudo bem, mas isso, as pessoas são inscritas até pela própria, na Força Aérea, por exemplo, nós não tivemos que nos inscrever. A Força Aérea automaticamente inscreve
inscreve as pessoas. O Campos tem um tempo comerciano e não está na cadastro de posições, por exemplo. Está bem, ok. Não o comprei, pá. Nós só nos inscreveu na caixa de apresentações obrigatoriamente quando ingressávamos na Academia Militar. Pronto, ok. Mas entretanto podiam pedir o tempo que estava para trás e descontavam. Sim. Portanto, basicamente, aqui o que conta é a data, a data em que primeiro descontaram para a Caixa Geral de Apresentações, que basicamente coincide com a data de ingresso. Até 31 de agosto de 1993. Mas há uma segunda característica, é que para estar neste REA, para além de se ter inscrito na Caixa Geral de Apresentações até 93, o militar tem que ter um tempo de serviço militar, é aquele TSM, maior ou igual a 20 anos em 31 de dezembro de 2005. O TSM é o tempo de serviço militar. O tempo de serviço militar é diferente do tempo de serviço. Portanto, o tempo de serviço militar engloba os... ajudem-me. Os aumentos. Os aumentos. Todos nós temos aumentos, como sabem. Infelizmente têm vindo a decrescer os percentuais, mas temos aumentos. E, portanto, o tempo de serviço militar maior ou igual a 20 anos, aí há que considerar os aumentos. Em 31 de dezembro de 2005. Não sei se Quem tem? Mesmo não pagos. no slide tens o sinal ao contrário. Porquê? Maior que 20 anos. Não. Não, tem razão. Estava a olhar para a linha de baixo. Não. É maior ou igual a 20. Ora bem, estas quatro realidades que temos aqui são vistas nestas 4 linhas de baixo e correspondem a estas 4 colunas, grandes colunas que temos aqui à frente. Vamos olhar para o REA. Os camaradas que realmente têm data de inscrição na Caixa Geral de Apresentações até 31 de agosto de 93, os mais antigos, claramente, e com tempo de serviço militar maior ou igual a 20 anos em 31 de dezembro de 2005, têm, se olharem para a segunda coluna e para a terceira coluna, verificarão que, por exemplo, vamos pegar no caso de um coronel. Um coronel tem 3.511,90 como última remuneração que tinha no ativo. Quando se reforma, ao abrigo deste regime, fica com uma pensão de reforma de 3.160,71. São menos 400 euros, 350 euros. Mas, atenção, isto corresponde a esse percentual que está aí, a 90% do valor que tinha no ativo. Mas atenção, não perde nada. E não perde nada porquê? Porque, como sabem, quando estamos no ativo ou na reserva, descontamos para a Caixa Geral de Apresentações ou para a Segurança Social. E, quando passamos à reforma, deixamos, obviamente, de descontar para a Caixa Geral de Apresentações ou para a Segurança Social. E o percentual que é descontado são 11%. Ora bem, se os 3.160,71 euros do coronel correspondem a 90% dos 3.511,90, isto quer dizer que se àqueles 90% nós ainda somássemos os 11% do desconto, que incidia durante o ativo e a reserva sobre os 3.511,90, se somarmos a 90%, 11% dá 101, portanto até diríamos que o militar até ficaria beneficiado ao passar à reforma. Não fica, porque existe uma cláusula de salvaguarda que diz que ninguém na reforma pode ganhar mais, pode oferir mais do que oferia na reserva ou no ativo. E, portanto, os camaradas que estão ao abrigo do REA podem ficar absolutamente descansados, porque quando se reformarem não vão ter qualquer perda de remuneração, digamos assim. Passamos ao seguinte, o RM. O RM, olhando cá para baixo para a legenda, eu estou a insistir nisto porque, sim. Diz tu, quem tem na RA não perde nada? Não. Só tem 90% da pessoa da forma. Acabei de dizer, tem 90%, mas se somares os 11% que não descontas para a Segurança Social, já dava 101. Tentem não me interromper. Tomem nota das dúvidas, por favor.
O RM, eu estou a insistir para depois, quando tiverem este quadro já e estiverem autónomos, saberem perfeitamente analisá-lo. O RM, olhando cá para baixo, quer dizer regime misto. O regime misto aplica-se aos militares inscritos na Caixa Geral de Aposentações até, reparem, é a mesma coisa, até 31 de agosto de 93, a mesma coisa que o REA, a mesma coisa, só que a 31 de dezembro de 2005 tinham menos de 20 anos de tempo de serviço militar, recordando que o tempo de serviço militar engloba os aumentos. Reparem já na machadada, literalmente, já se pode dizer isso, na machadada que estes camaradas levam. E estamos a falar, nesta altura, de tenentes-coronéis e coronéis, e oficiais-generais, porque inscritos na Caixa Geral de Aposentações até 93, bom, são todos tenentes-coronéis, coronéis e generais. Reparem, olhando outra vez para o coronel, que hoje está no ativo, ou na reserva, no último dia de reserva, vamos pôr assim, que ganha 3.511,90, passa a ganhar 2.681,64. Volto a dizer, isto são valores brutos. O que equivale a 76,36% de que valor? Do valor inicial dos 3.511,90. Aqui, se somarmos os mesmos 11% que o camarada deixa de descontar para a Caixa Geral de Aposentações, mesmo somando os 11% a 76,36, dá 87,36. Portanto, aqui sim há uma perda efetiva de cerca de 13% na remuneração. Estão a ver? Direta, 13%. Não há volta a dar. Passamos ao RPSC. No RPSC, e para o mesmo coronel, a quem é que o RPSC vai aplicar-se? Perdão, estou aqui com uma... Ok. O RPSC quer dizer Regime de Proteção Social Convergente. Aqui começou a convergência. Só que a convergência, estão a ver, a convergência já começou para os militares inscritos na Caixa Geral de Aposentações entre o tal 1 de setembro de 93, que se repararem é o dia seguinte ao 31 de agosto dos dois casos anteriores, portanto 1 de setembro de 93 até 31 de dezembro de 2001. É o regime de proteção social convergente. Este regime de proteção social convergente está regulamentado pelo Decreto-Lei 187/07 de 2007, de 10 de maio, e para o mesmo coronel, que partia com 3.511,90, fica agora com 2.073,09, ou seja, correspondendo a 59,03% do valor que tinha no dia anterior. É que reparem que isto é de um dia para o outro. Vocês imaginem-se, no último dia, alguns já passaram por isso, eu fui um deles, imaginem-se no último dia da reserva e no dia imediatamente a seguir. Estão na reforma, é o dia imediatamente a seguir. Portanto, passam de 3.511,90 valor bruto para 2.073,09 valor bruto. Uma vez mais, somando os 11% que deixam de descontar para a Caixa Geral de Aposentações àqueles 59,03, dá 70%. Portanto, tem uma perda efetiva de 30% da remuneração. 30%. E eu recordo que o cálculo das pensões de reforma é para a vida. Portanto, não é algo que seja passível de alteração. Vamos ver, falar um bocadinho do complemento de pensão, mas não é algo que seja passível de alteração. É alterado, enfim, quando o governo decide aumentar os reformados em 1%, pronto, há um aumento de 1%, enfim. E é isto que se passa com os camaradas inscritos entre 1 de setembro de 93 e 31 de dezembro de 2001. Façam assim só um cálculo rápido. Um camarada inscrito na Caixa Geral de Aposentações em 93 já tem 30 anos de tropa. Tem mais precisamente 28 anos de tropa. Com 28 anos de tropa, enfim, lá está. É tenente-coronel, é coronel, já há generais, já há majores-generais, brigadeiros generais, e é isto que lhes vai acontecer. Não há hipótese nenhuma, mantendo-se as coisas como estão. Já vamos ao último slide, onde temos as nossas propostas, naturalmente. E finalmente, para
os camaradas mais novos de idade, temos o RGSS, que é o regime geral da Segurança Social. Portanto, já nem foi o regime convergente, agora já caem no regime geral. Regime geral. Reparem, até isso é ofensivo, mas pronto. Regime geral da Segurança Social. E reparem que aqui estamos a falar dos camaradas que ainda foram inscritos na Caixa Geral de Apresentações entre 1 de janeiro de 2002 e 31 de dezembro de 2005, e após 31 de dezembro de 2005, ou seja, 1 de janeiro de 2006, na Segurança Social, pela simples razão de que, caso não se tenham apercebido, a 1 de janeiro de 2006 acabaram os descontos para a Caixa Geral de Apresentações. A Caixa Geral de Apresentações, eu diria que em termos de recepção dos descontos, ficou extinta. Só desconta ainda para a Caixa Geral de Apresentações quem já descontava para a Caixa Geral de Apresentações e vai descontar até passar à reforma. Todos os camaradas que ingressaram nas Forças Armadas a partir de 1 de janeiro de 2006, e já lá vão 15 anos, portanto isto não foi há 15 dias, já lá vão 15 anos, já não descontaram vez nenhuma para a Caixa Geral de Apresentações, portanto só descontam para a Segurança Social. E o que é que lhes acontece? Bom, acontece o que está ali na última coluna. Vamos voltar ao nosso coronel, que tem um vencimento, uma remuneração, vamos dizer, uma remuneração, incluindo o suplemento da condição militar, 3.511,90, e no dia a seguir fica com 1.552,23. Repito, valor bruto. Podem achar isto algo de, enfim, mais do que chocante, mas é verdade. É verdade. Aliás, esta é a altura em que eu vos devo dizer que existe um estudo feito pelo Estado-Maior do Exército, que não é de 2015, mas é logo a seguir. Aliás, ele é capaz de ser ainda de 2015, e que nós também temos, e que a comparação dos valores bate rigorosamente igual com esta que aqui está. Portanto, não há dúvida nenhuma sobre esses valores, até provindo de trabalhos diferentes e de ramos diferentes. Portanto, os valores são exatamente estes que aqui estão. Um coronel da nova vaga, digamos assim, quando se reformar vai ficar com 1.552,23, valor bruto. Se meterem o IRS em cima disto e o desconto para a ADM, o nosso coronel fica com um valor de cerca de 1.030 euros. 1.030 euros. Agora vejam o que é alguém que é oficial das Forças Armadas, que tem a formação que tem um oficial das Forças Armadas, que teve todos os constrangimentos e todos os deveres alargados de um oficial das Forças Armadas, que fez uma carreira de 40 anos de serviço. Eu recordo que para se passar à reforma, melhor, para se passar hoje à reserva, tem de se ter 55 anos de idade como mínimo e 40 anos de serviço, contando de serviço militar, portanto contando com os aumentos, mas os 55 e os 40 anos de serviço, e portanto com 40 anos de serviço, um coronel fica com 1.500 euros, 1.550 euros brutos, o que equivale, já agora olhando para a última coluna, a 44,2% do valor que tinha no dia anterior. Portanto, no domingo ele terminou a sua reserva com 3.511 euros, na segunda-feira fica com 1.552. É menos de metade. Se somarmos àqueles 44, 20, os 11%, dá 54%. E, portanto, é pouquíssimo mais do que metade. Se repararem, e nós tivemos o cuidado de chamar a atenção também para isto, até para ver se conseguíamos provocar determinado tipo de apoios ao mais alto nível, tirando o caso do major, do tenente-general, tirando o caso do tenente-general, à medida que se sobe na hierarquia, perde-se cada vez mais.
Eu lembro-me de estar a discutir, eu e mais alguns camaradas da direção, aqui já há uns bons anos atrás, com o general Pina Monteiro, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, então, e dizer-lhe, Sr. General, o senhor ganha 6.745 euros hoje. E recordo-me que ele até disse, até ganho um bocadinho mais, porque eu tenho despesas de representação e tal, que não estão aqui e tal. Muito bem. Sr. General, consigo não vai acontecer, porque ele naturalmente caía aqui na primeira coluna do REA, mas um futuro chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, general também, quando se reformar vai ganhar 2.400 euros. Brutos. Portanto, o senhor imagine-se a perder cerca de 60% do seu ordenado de um dia para o outro. E, enfim, nós esperamos que nos apoie, toda a estrutura militar nos apoie nesta luta que estamos naturalmente a ter, porque, camaradas, nós nesta altura já temos, portanto, REA, portanto, do primeiro regime e do segundo, é o que está a acontecer nesta altura. Os camaradas que estão a passar à reforma estão todos no REA e alguns já no RM. Mas dentro de 5 anos, isto são dados concretos, dentro de 5 anos começarão a reformar-se ao abrigo do RPSC. E dentro, no máximo, de 10 anos, ao abrigo do RGSS. Isto quando acontecer, e se acontecer nestes moldes que aqui está, e eu repito, nós estamos a trabalhar com isto, mas a trabalhar, já não sabemos praticamente o que é que havemos de fazer mais. Com os partidos políticos, com o Ministro da Defesa, com os vários Ministros da Defesa, isto veio do tempo do Aguiar Branco. O Ministro Aguiar Branco, depois o Ministro Azevedo Lopes e agora o Ministro João Cravinho. Todos ficam embasbacados a olhar para isto, literalmente, é o termo. Aliás, deixem-me contar-vos, e aqui nesta reunião estão presentes 5 ou 6 dos camaradas que lá estavam nesse dia, com o Dr. Azevedo Lopes, eu quando lhe apresentei este quadro, a única reação que ele teve, estamos a falar do Ministro da Defesa, a única reação que ele teve, mas para verem onde é que estamos entregues, foi dizer assim, Sr. Coronel, daqui a 15 anos, porque isto foi há 5 anos atrás, daqui a 15 anos, já nem eu sou Ministro da Defesa, nem o senhor é Presidente da AOFA. Fiz esta pausa para vocês perceberem bem onde é que nós estamos metidos. Portanto, a reação do Sr. Ministro da Defesa foi dizer, daqui a 15 anos, eu já cá não estou como Ministro da Defesa e o senhor não é de certeza Presidente da AOFA. Há aqui variedíssimos camaradas que estão nesta reunião, que estavam lá na mesma mesa e podem confirmar exatamente o que se passou. Nós só não saímos, não nos levantámos e não viemos embora por respeito, para já somos pessoas bem formadas, o que parece que, enfim, pelo menos o seu ministro, ex-ministro, deixaria muito a desejar. E depois porque temos a noção de que nestas reuniões de alto nível estamos a representar os oficiais das Forças Armadas e, portanto, temos de ter a capacidade de aguentar este tipo de impactos. Podia-vos contar outras situações idênticas, do mesmo calibre, com outros ministros. Mas no caso concreto das pensões de reforma foi com o ministro Azevedo Lopes essa saída brilhante que ele teve. Muito bem. É esta a panorâmica, camaradas, que temos pela frente, com uma grande agravante. E antes de passar ao último slide, a grande agravante é que, até 2015, os militares tinham no seu estatuto uma cláusula chamada complemento de pensão, que assegurava que o militar não ficaria, em caso algum, na sua pensão de reforma, a oferir menos do que aquilo que oferia como valor da sua última remuneração no ativo. O ativo, leia-se, na reserva, pronto. Que é idêntica, como sabem, do ativo para a reserva, não há diferença absolutamente nenhuma. E, portanto, fosse qual fosse o cálculo aplicado aqui, o REA, o RM, o RPSC, aquilo chama-lhe subiu,
podiam lhe chamar o que quisessem. Até podiam dizer que o militar ficava com 1% só do valor da reforma, também já não estamos muito longe. Garantia esse complemento de pensão que o ramo, e era o ramo, reparem, que o ramo pagava o resto. Portanto, se houvesse uma diferença e temos valor líquido. Portanto, se houvesse uma diferença de 200 euros, o ramo pagava os 200 euros. E, portanto, os militares estavam nessa circunstância salvaguardados. É o meu caso. Eu passei à reserva muito cedo, mas com o tempo todo, e quando me reformei apanhei aqueles cortes ainda no tempo da Troika e fiquei com uma reforma cerca de 300 euros abaixo do que oferia no ativo. Bom, o que é que aconteceu? Como me reformei antes de 2015, entenda-se, antes da entrada em vigor do ENFAR em 2015, eu fui ainda abrangido pelo complemento de pensão. E ainda hoje, a Força Aérea Portuguesa, todos os meses, me transfere o diferencial para a conta. Portanto, eu sou pago, naturalmente, pela Caixa Geral de Aposentações, a minha reforma, normal, mas depois a Força Aérea faz a diferença e transfere-me o dinheiro. Isto vai acontecer até aos 70 anos de idade. Lá iremos. O que é que aconteceu em 2015, no tempo da entrada em vigor do novo ENFAR, do ENFAR atual? É que, e é bom recordar, as pessoas têm nome e têm cara, e nós damos a cara e, portanto, exigimos que os outros também deem. No tempo do ministro Aguiar Branco, esse ENFAR foi feito. Camaradas, desliguem o som, por favor. No tempo do ministro Aguiar Branco, esse ENFAR foi produzido e pura e simplesmente aquela cláusula de salvaguarda foi retirada de lá. Era uma linha que tinha meia dúzia de palavras, mas eram meia dúzia de palavras que salvaguardavam perfeitamente todo este tipo de situações. Foi retirada propositadamente e, portanto, ao ser retirado, o militar hoje reforma-se com os valores que aqui estão e não tem essa cláusula de salvaguarda. Portanto, os valores que estão a ver aqui são mesmo valores reais. Eu vou avançar para o último slide para vos dizer o que é que a AOFA defende, ou o que é que a AOFA tem vindo a defender, o que é que a AOFA está a fazer, ao fim e ao cabo. A AOFA defende que, em circunstância alguma, isto é uma questão de princípio, em circunstância alguma, poderá haver militares de primeira, de segunda, de terceira e de quarta. E dizemos primeira, segunda, terceira e quarta, porque, como viram, a matriz tem 4 colunas. Nós não admitimos isto. Eu costumo caricaturar nas unidades, nas reuniões, dizendo que um dia destes, isto é pior do que a tropa do Raul Solnado, porque há camaradas a oferir 2.000, há outros a oferir, com o mesmo posto e tudo, 1.800 e outros 1.400. Ora bem, estamos em teatro de operações e, portanto, é legítimo que o de 2.400 ou que o do 1.400 diga ao de 2.000, vai lá tu ganhas mais que eu. Então, mas temos o mesmo posto, está bem, não quero cá saber disso para uma coisa. Vai lá tu. Portanto, isto é o pior que pode acontecer às Forças Armadas. Nós não admitimos, a Associação de Oficiais das Forças Armadas não admite, e dizemos isto veementemente, olhos nos olhos, seja de quem for, e temos dito, nós não admitimos que possa haver militares de primeira, segunda, terceira e quarta. E, portanto, recusamos esse tipo de tratamento diferenciado. E, portanto, consequentemente, a AOFA defende que, independentemente da idade, da data de inscrição na Caixa Geral de Aposentações ou da Segurança Social e do tempo de serviço militar, a todos os militares sejam aplicadas as mesmas regras de cálculo. Esta é a primeira, é a base de tudo. Somos todos iguais. Um coronel, um major, um tenente-coronel, um major-general, um tenente-general, quando se reforma, não pode ser prejudicado, até uma questão até de dignidade, não pode ser prejudicado relativamente àquilo
relativamente a qualquer outro, com o mesmo posto, naturalmente, e muito menos na sua dignidade, e aí afeta fortemente a dignidade, porque uma pessoa ganha 5.000 euros brutos e passa a ganhar 2.000, como viram, enfim, eu não sei como é que continua a pagar a casa, por exemplo, ou como é que, enfim, como é que troca de carro, nem que seja de 10 a 10 em 15 ou 15 em 15 anos. Portanto, estão aqui em jogo coisas demasiadamente graves para que todos os militares não estejam sintonizados para já com o que se está a passar e depois que não possamos ter todo o apoio de todos os camaradas quando tomamos determinado tipo de atitudes e de posições. Temos de estar todos no mesmo lado. A ALFA defende, então, que o valor bruto da pensão de reforma deverá ser igual ao último valor bruto auferido no ativo/reserva, ou seja, que a todos seja aplicado a regra de cálculo que está naquela primeira coluna que vimos, portanto, dos 90%. E 90%, como já vimos, porque são descontados os 11% de desconto para a Segurança Social. E porquê? Aqui já não é uma questão de igualdade, aqui é aquilo que eu já referi de alguma forma. É uma questão de dignidade. Uma pessoa que teve toda a carreira ao serviço de Portugal nas Forças Armadas não pode, quando se reforma, ficar a oferir menos do que aquilo que oferia até essa altura. Isto para nós é uma questão de princípio de que não abdicamos. Não abdicamos. E já iremos às soluções. Mas é que não abdicamos. Enfim, o valor líquido da pensão deverá assim ser rigorosamente igual ao valor líquido, naturalmente, correspondente à última remuneração, suplementos incluídos, que o militar oferiu no ativo/reserva, é sempre na reserva. E o que é que defendemos depois disto? Defendemos ainda mais uma coisa, é que nós, a partir do momento em que um militar se reforma, ele fica com a tal reforma para a vida, com o valor da reforma para a vida. Este ponto 4, que é o último que temos aí, o que é que pretende dizer? Pretende dizer o seguinte, verificadas as condições do 1, 2 e 3, mesmo considerando que o militar, quando se reforma, fica com o mesmo valor líquido que tinha na reserva, isso não quer dizer que, passado 5 anos, um governo não se lembre, por exemplo, de aumentar os militares no ativo em 30%, esquecendo que, entretanto, há militares na reforma que passaram à reforma, até pode ter sido no dia anterior, ou já há 5 ou 6 anos, que têm o mesmo posto, não é? E que ficam com 30% a menos. Ora, era isso que o complemento de pensão, de alguma forma, assegurava e que hoje não assegura, porque não existe. E não pensem que isto é de menos importância. Aliás, já perceberam que não é de menos importância. Mas eu dou-vos também, volto a dar-vos o meu exemplo. Eu sou tenente-coronel. E eu, como tenho complemento de pensão, aufiro mais do que os coronéis, que passaram à reforma já depois de 2015. Porquê? Porque esses apanharam os cortes da Troika, já depois do ENFAR, apanharam os cortes da Troika e, como não têm complemento de pensão, ficaram com os cortes da Troika. E ainda hoje têm os cortes da Troika. São mesmo portugueses de 20ª categoria. Porque, entretanto, na restante administração pública, não é? Esses cortes acabaram por ser repostos, felizmente, que era uma barbaridade, não é? Mas aos reformados não. O cálculo foi-lhes feito naquela altura, ficaram a oferir aquilo e ainda hoje oferem aquilo. E, portanto, um coronel que teve os cortes da Troika, que se reformou, há casos concretos, posso-vos dar, o coronel Cracel, o meu antecessor na presidência da OFA, na presidência do Conselho Nacional. O coronel Cracel tem um valor líquido inferior ao meu, porque ele reformou-se em 2016, apanhou os cortes em pleno
nunca mais os recuperou. Eu, como me reformei antes do dia da publicação do ENFAR, ainda lá estava o complemento de pensão, hoje recebo o mesmo que o pessoal no ativo. Estão a ver? E, portanto, aquilo que nós pretendemos não só é que haja perfeita igualdade, porque não toleramos que haja militares de primeira, segunda, terceira e quarta, não toleramos que um militar seja afetado na sua dignidade e, pelo simples facto, entre aspas, de passar à reforma, fica a ganhar menos do que ganhava na reserva, e, em terceiro lugar, exigimos que seja recuperado, no mínimo, o complemento de pensão, por forma a que, se houver alterações no ativo e reserva, e nós também pugnamos por isso, naturalmente, aliás, como sabem, temos, nesta altura, uma petição já entregue na Assembleia da República para que a partir de setembro, e ainda esperamos que com influência no Orçamento de Estado, as remunerações dos camaradas no ativo sejam substancialmente aumentadas, é isso que nós vamos propor, e não só as remunerações, mas também os suplementos e novos subsídios, não são só as forças e serviços de segurança que têm direito, por exemplo, a subsídio de risco, e portanto, por um lado, lutamos para que as remunerações do pessoal no ativo sejam, enfim, sejam dignas, porque já nem dignas são, mas que sejam dignas e que sejam valorizadas, enfim. Há trabalhos, temos trabalhos sobre isto, conhecem-nos certamente, até comparativos com todos os outros. Agora, também defendemos os camaradas na reforma e, portanto, não podem ficar para trás, de forma alguma. E, portanto, ou se garante que existe um complemento de pensão que é retomado numa alteração ao ENFAR, e rapidamente, ou então eu sinceramente vou estar na primeira fila, embora não seja concretamente no meu caso pessoal prejudicado, mas isto não, eu aqui sou o Presidente do Conselho Nacional, não sou o Tenente-Coronel António Mota, vou estar na primeira fila na luta que eu não sei se não terá contornos de alguma violência, e digo isto e tenho a noção do que estou a dizer, no dia em que os primeiros camaradas começarem a reformar com valores de metade do ordenado. Eu não sei como é que as pessoas vão reagir, eu já disse isto a toda a gente que tinha que dizer, olhos nos olhos, para além daquilo que a OFA escreve. Bom, camaradas, este é o ponto de situação. Repito, esta documentação vai ser enviada, como vão ser enviados aqueles decretos-lei que suportam aqueles vários regimes que ali estão, para que fiquem na posse de toda a informação. Estas são as propostas, neste último slide, que a OFA tem vindo, desde 2015, a exigir que sejam levadas à prática. Toda a gente concorda connosco, mas ninguém faz nada. E, portanto, enfim, quem anda à chuva molha-se, e um dia destes... É porque aqui estamos a falar, como se aperceberam, de valores que rondam a indigência, não é? Eu não estou a ver um major-general a ganhar 2.000 euros brutos, depois fica com 1.200 ou 1.300. Quer dizer, isto é impossível. Isto é impossível. Eu não tenho solução para isto. Ou pegam nisto de uma vez e resolvem o problema, ou se deixam chegar ao ponto a que vai chegar, muito em breve já, nos próximos 5 anos, como vos digo, para além de que já há aqueles do RM que já estão a ser prejudicados em 15%, 20%, e esses já estão hoje a entrar na reforma. Eu não sei o que é que isto vai dar. Sinceramente não sei. Tenho ouvido opiniões nas unidades, enfim, creio que nem vale a pena estar-vos aqui a transmitir coisas que temos ouvido nas unidades, não é? E o pessoal está, enfim, já todos entenderam. Bom, camaradas, eu vou interromper o compartilhamento e voltar a olhar, como gosto de estar a olhar para vós, e vou, sem mais demoras e sem
prejuízo, esperando não me enganar aqui, vou olhar aqui para o bate-papo,